1969 foi um ano inesquecível. Na Lua, o homem deixa sua primeira pegada. No Maracanã, Pelé marca o seu 1000º gol. No Departamento de Defesa dos Estados Unidos, nasce a internet, com o envio da primeira mensagem entre 2 computadores. Em Woodstock, uma geração vive um sonho. Em Santo André, nasce o Semasa, que muda para melhor a vida de milhares de pessoas. Vem com a gente conhecer essa história. Nas minhas andanças para entender, aprender e contar a história do Semasa, a gente descobre várias coisas. Percebo que o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, o Semasa, ganhou reconhecimento e notoriedade. E muito disso tem a ver com o empenho, com a força e principalmente com o trabalho de centenas de pessoas. São trabalhadores que muitas vezes estão resolvendo problemas debaixo da terra, debaixo do asfalto. E ninguém para pensar nisso. Eles entendem que a água tem que chegar limpa, potável, em condição de uso para eles, porém poucos sabem o trabalho que dá para isso acontecer. Quando a gente está num local, eles chegam a perguntar para mim o que é que eu estou fazendo ali, ou por quê, para que isso? Aí é que eu explico, não, isso daqui é um registro que é para fechar a água da rua. Aí, mas a gente vai ficar sem água. Eu falei, não, mas não é que vocês vão ficar só até a manutenção terminar o serviço. Tá certo. De repente está jogando o Brasil no final de uma Copa do Mundo, acontece um problema... Tenho que... Já aconteceu comigo, né, de eu estar aqui do Guarará assistindo o jogo, uma Copa do Mundo, e de repente tem que sair às pressas para fechar a água porque estourou o cano da rua. A gente pode dizer que o Zezão conhece a cidade por cima e por baixo? Um pouco, porque ela aumentou muito, né? Todo dia ela cresce. Tudo começou em 1969. Neste ano, o antigo DAE foi extinto, dando lugar ao Semasa. Transformado numa autarquia, ele consegue investimentos para poder ampliar esse setor, água e esgoto. Na virada dos anos 60 para os anos 70, Santo André se transformava numa metrópole, uma pequena metrópole na nascente região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, a cidade crescia para todos os lados, havia um aspecto de desenvolvimento, havia procura por trabalhadores, muito emprego, o emprego era vastíssimo, então o que atraía gente de todas as partes do país. A Avenida Industrial era efetivamente uma avenida de indústrias. Esse movimento era tão frenético que no início dos anos 70, a cidade de Santo André, que fica num planalto, acabou sendo chamada de Brasília de São Paulo. Você observa a transformação. É interessante isso. Santo André continua sendo uma cidade pujante. Foi nesse momento que nasceu o primeiro plano diretor de água de Santo André. Junto com ele, a construção de mais de 300 quilômetros de redes. A meta era ambiciosa: levar água para os bairros mais distantes, como o Parque Novo Oratório. A inovação: usar canos de PVC para acabar com o problema da ferrugem na antiga tubulação. Nessa época também surgiram os novos reservatórios diferentes dos que existiam em forma de taças e que ainda estão na cidade, a exemplo do Reservatório Parque das Nações. Como diz o ditado, muita água passou embaixo dessa ponte nesses 50 anos. Hoje a gente tem todos os sistemas computadorizados. Mas imagina naquela época.
Imagina a impressão de contas, a leitura de consumo, era tudo manual, tudo anotado em papel com folha de carbono. A Regina foi contratada pelo Semasa em 1974 e ainda está nativa. Nós tínhamos uma máquina de calcular pequenininha que era a manivela ainda. Então fazia cálculo, segunda via, tudo manual. Nós tínhamos um bloco que a gente fazia a segunda via ali e uns halls que a gente chamava, que tinha praticamente toda a cidade registrada naquele hall. Quem tinha ligação de água, né? O que o Semasa representa na sua vida? Ah, muita coisa, porque é meu primeiro emprego, né, foi aqui no Semasa. Então, tudo que a gente aprende, você aprende aqui no Semasa, porque a maior parte do seu tempo você passa aqui, mais aqui do que com a família, né, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, a empresa passou a investir na qualificação dos seus colaboradores. A chance de crescer dentro do Semasa levou centenas de pessoas de volta às escolas, muitas em busca de alfabetização. Lourdes foi uma delas. O pessoal me incentivou, né, para que eu pudesse estudar, então eu fiz curso de alfabetização, aí depois fiz o telecurso segundo grau, que era interno, né, a gente tinha grupo de pessoas que estudavam aqui junto, pessoas ajudando a gente, né. Depois do segundo grau, fiz no Senai, mas junto com o pessoal do Semasa, recebendo os livros aqui do Semasa, né? E tive até a oportunidade de entrar na faculdade. O Semasa sempre deu oportunidade para a gente crescer. A operação do aterro sanitário começou na década de 80. Aliás, Santo André foi o único município do Grande ABC a ter um aterro próprio e hoje, depois da ampliação e adequação, continua sendo referência. Naquela época, a cidade já era uma das mais importantes do estado. Imagine a quantidade de resíduos gerada por 550 mil pessoas. Era um desafio e precisou ser enfrentado. Administrar um aterro requer muita experiência, né? Porque você está lidando com saúde pública. Nosso aterro ele é referência em aterros sanitários, né? E a gente recebe escolas, recebem prefeituras que fazem estudos aqui no nosso aterro. O serviço evoluiu e nos anos seguintes começou a funcionar a coleta seletiva, o que motivou o Semasa a promover a instalação de cooperativas no local. Boa parte do material recolhido na cidade até hoje vai para essas esteiras e é reciclado, gerando renda. Ô, seu Dedê, mas que beleza, né? Quanta gente trabalhando aqui, hein? Graças a Deus. Hoje estão 75 famílias dependendo da cooperativa e dessa cooperativa. Mas a vizinha tem mais 75, como 150 famílias dependendo da reciclagem de Santo André hoje. Como é que o senhor chega aqui em Santo André, aqui na cidade de São Jorge, no aterro sanitário? Eu sou da Bahia, Itabuna, né? E sou padeiro e confeiteiro na minha profissão na carteira. Só que eu vim a São Paulo, trabalhei confeiteiro e padeiro. Mas foi em 97, a padaria tinha cortado, onde tinha 5 padeiros, cortou para 1. Aí eu fui ser criador na rua. Aí surge essa oportunidade de criar uma cooperativa de reciclagem. E abrimos uma cooperativa com 20 pessoas, entendeu? Todos desempregados também. Todos desempregados? Todos desempregados. Quer dizer, é a vida do senhor? Hoje é a minminha vida, né? E eu me sinto muito orgulhoso de fazer esse trabalho em Santo André. Tudo isso, o que significa na sua vida? Hoje a cooperativa para mim, eu falo, para mim é tudo na minha vida. Porque tudo que eu tenho eu alcancei através dela, entendeu? Tudo que eu tenho. Então o meu amor por ela é muito grande. Era preciso e possível ir além. Com o passar dos anos, surgiram alguns programas inovadores e que hoje são exemplos para diversas cidades do Brasil, como o Moeda Verde. Moradores das comunidades trocam material reciclável
por verduras, legumes e frutas. Eu acho um trabalho muito importante, entendeu, para a população carente, porque está ajudando a gente, né? Os alimentos são de boa qualidade? Boa qualidade, tudo limpinho, tudo fresquinho. Outra turma que veste a camisa é essa aí, as Margaridas. Esse serviço começou lá atrás com a convocação de 20 mulheres para a varrição de rua. Uma delas é a Dona Joana. Oi, Dona Joana. Oi. O que está fazendo por aqui, menina? Varrendo. Como sempre, varrendo? É. Tá certo. Praça do Carmo. Praça do Carmo, Oliveira Lima. Me conta uma coisa. Quantos anos que a senhora trabalha no Semasa, na prefeitura? 27 anos. 27 anos. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. E como é que a senhora se sente depois de tanto tempo? Bem, construí minha casa, eu tenho minha casa própria, que é minha mesmo, que eu comprei desse dinheiro daqui. E tenho um carrinho que comprei para minha menina também daqui. E tudo estou conseguindo daqui, graças a Deus. E quais são os seus planos, Dona Joana? É aposentar aqui. Se manter as ruas limpas em dias ensolarados é difícil, imagina na época das chuvas com as enchentes. Em Santo André, esse problema se agravou principalmente com a construção irregular de moradias próximas aos mananciais e cursos d'água. E a década de 90 foi marcada pelo esforço do Semasa em minimizar essa situação. A cidade passa a ser o primeiro município da região metropolitana de São Paulo a implantar políticas públicas e programar obras estruturais de controle de enchentes. A construção do piscinão é um exemplo. Hoje são 5 equipamentos municipais, incluindo esse do Jardim Bom Pastor, o maior deles. Para se ter uma ideia, a quantidade de água que cabe aqui é superior a 7 piscinas olímpicas. Desde 1994, quando começou a operar esse sistema, as enchentes em 5 bairros nas imediações diminuíram muito. O Semasa andou investindo muito em drenagem, né? Galerias novas, os piscinões, né? Tecnologia, né? Que hoje a gente tem tecnologia, né, de imagem dos rios, né, que monitora os córregos. Então, quando chove, a gente já sabe se vai encher, se está enchendo, onde enche, né? Então, foi mapeado também as áreas de alagamento da cidade, né, que a gente chama de área inundável. E com os investimentos foi diminuindo o tamanho dessas áreas, né? Então isso gerou aí um grande avanço, né, para a diminuição das enchentes. Uma grande obra que o senhor destacaria nessa área de drenagem? Uma grande obra foi a canalização do córrego Guaixaia, né, que foi uma grande extensão do córrego, totalmente canalizado, né, a céu aberto, e também investiu na retirada dos esgotos que lançavam no córrego. Então hoje passa nesse córrego água limpa. O primeiro mapeamento das áreas da cidade com maior risco de alagamentos e deslizamentos de terra também foi feito aqui. Uma metodologia seguida até hoje pela Defesa Civil em todo o país. Mais uma vez, o Semasa sai na frente. Nos anos seguintes, a autarquia se torna a primeira organização do país a integrar todas as dimensões do saneamento. Quando você tem um órgão integrado, você trabalha junto com os outros. É como se eu estivesse aqui conversando com você. Todos nós nos conhecemos, todos nós sabemos as nossas possibilidades e aquilo que a gente vai conseguir obter com uma determinada ação. Então, essa postura faz com que a Defesa Civil tenha atitudes melhores e os órgãos que nos assistem tenham atitudes mais proativas. Hoje é a tendência. Tanto que, com esse desenvolvimento, a Defesa Civil chegou num determinado ponto, ela era um exemplo para as outras defesas civis. E o Estado, olhando também isso, também se apropriou desse olhar. E desse olhar foi desenvolvido no Brasil, tá certo?
uma estrutura também no governo federal, um pouco maior, por causa até dos desastres que aconteceram, mas com essa visão de integração. Esse trabalho foi revolucionário para a época. O Semasa passou a ser a primeira empresa pública no país a conseguir uma certificação internacional ISO 9000. E de lá para cá não parou mais. O Semasa, nesses 50 anos, ele se transforma num exemplo de tecnologia voltada à área de saneamento. O Centro de Controle Operacional Integrado na Área Operacional Guarará é um exemplo. Nessa imensa tela é possível monitorar e ter uma visão completa da situação dos reservatórios e de todo o abastecimento da cidade. O que antes uma válvula para se abrir precisavam de 5 pessoas, hoje com um clique no computador se abre e fecha essa válvula. Aqui desse espaço você consegue observar a cidade toda? Sim, sim. Os principais pontos, reservatórios, estão todos automatizados. Os reservatórios, as adutoras, né? É uma forma de equalizar a água na cidade. A água chega mais rápido, a informação chega mais rápido. Assim, quando tem um fechamento, por exemplo, para manutenção, a população é avisada pelo site do Semasa, Facebook, pelas mídias, rápida. Se fechou, já informa a população. E a tendência até, no futuro próximo aí, é introduzir a inteligência artificial. A própria inteligência artificial vai controlar o sistema de abastecimento de água. Parte da água distribuída no município passa primeiro pela estação de tratamento Guarará. A água retirada do Parque do Pedroso é analisada criteriosamente. Isso envolve ainda diversos processos de tratamento, até que a água esteja completamente potável e própria para o consumo. Essa estação funciona desde 1943, uma das primeiras no Brasil. Ela foi construída no período da Segunda Guerra Mundial e resiste até hoje num prédio cuja arquitetura está preservada graças ao tombamento realizado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. No prédio também acontecem visitas monitoradas de estudantes. Os grupos recebem informações valiosas sobre educação ambiental. Pensando no futuro, foi criado o Centro de Referência em Educação Ambiental, onde funciona a usina de reciclagem de papel e toda a coordenação das atividades de conscientização nessa área. Então, essa política fortalece a questão da educação ambiental no município, que é um orgulho para Santo André, né? Porque nós somos os pioneiros na região do ABC. Por isso que eu acho fundamental, dentro da hoje cinquentona autarquia chamada Semasa, o serviço de educação ambiental, para levar as pessoas a refletirem sobre isso. Paranapiacaba. Sabe o que significa essa palavra? Lugar de onde se vê o mar. Vem do Tupi-Guarani e é exatamente aqui onde tudo começa. Se a gente fizer uma viagem no tempo, vai entender que a água já foi uma forma de combustível. Lá pelo século XIX, para manter uma locomotiva nos trilhos, era preciso água. Afinal, elas tinham caldeiras e precisavam ser reabastecidas. Paranapiacaba se torna um ponto de parada dessas locomotivas. Tá aí a explicação para esse vilarejo formado no alto da serra por causa das sucessivas paradas para reabastecimento. Vocês estão ouvindo esse barulhinho? É o barulhinho de um rio, de um córrego, pequenininho aqui em Paranapiacaba. São várias nascentes. O conjunto dessas nascentes contribui para a formação do Rio Grande. E o Rio Grande é o principal formador da represa Billings. Outra parte da água utilizada no abastecimento vem da microbacia do Córrego Pedroso. No total, o parque possui 33 nascentes e 15 lagos. Daqui são retirados cerca de 7 milhões de litros por dia. A preservação do meio ambiente
produz efeitos sociais para a população aproveitar como parque de área verde, para a sociedade de Santo André utilizar a água daqui, através da represa, e também para o ar da cidade. Melhora tendo essas árvores no estágio que elas estão, e hoje toda a coletividade da nossa cidade aproveita, porque nós não temos mais a represa com poluições que haviam antigamente. Não muito longe daqui, no Parque Andreense, está a estação de tratamento de esgoto. Ela foi construída nesse lugar para evitar a contaminação do córrego do Tubarão e principalmente da represa Billings. Uma coisa importante é entender que o SEMASA tem desafios diários a serem enfrentados e vencidos. E isso não se resume ao sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto. O trabalho do SEMASA também inclui obras de infraestrutura, como galerias para captar águas das chuvas e a construção de pontes. Como era complicado fazer um retorno aqui antes dessa obra, e quem construiu foi o SEMASA. Mas tem algo que não mudou, continua intacto e merece ser destacado. É o comprometimento, é o amor das pessoas que vestem a camisa, que fizeram e continuam fazendo a história do SEMASA. E isso é encantador. É uma família gigante formada por homens, mulheres, pessoas de todas as idades e formação. Gente que pode até nem se conhecer, mas que acorda todo santo dia com um único objetivo: fazer o seu trabalho bem feito e levar para nossas casas um serviço de qualidade do qual todos nós possamos nos orgulhar. As pessoas vestem a camisa, eles adoram essa cidade e adoram o SEMASA. Três, 2, 1, foi! Para mim, participar do projeto de construção da memória do SEMASA foi uma experiência muito grande. 50 anos de história. Na elaboração do livro e do documentário, aprendemos muito com os funcionários, com os operários, nos vários departamentos. O espírito SEMASA, o espírito Santo André SEMASA foi uma coisa assim fantástica. E descobrimos que daqui para frente, nos próximos 50 anos, essa experiência vai continuar com muita alegria, com muito zelo, com muito esforço. Agora que você já sabe como foram os primeiros 50 anos do SEMASA, prepare-se para escrever com a gente as próximas páginas dessa história. A história de um novo SEMASA. São 50 anos de história. Não existe sequer um bairro na cidade de Santo André que não tenha uma atuação marcante do SEMASA. Por isso, quero agradecer e quero dizer a cada um dos funcionários que eu tenho orgulho e fico honrado em fazer parte deste grande time. Pode ter certeza que nós, do SEMASA, vamos continuar juntos, unidos por muitos e muitos anos. A população e os funcionários podem esperar um SEMASA mais forte, mais atuante, mais moderno, adaptado aos novos desafios que o século XXI nos impõe. O SEMASA, um órgão muito tradicional da nossa cidade, muito querido, precisava de uma remodelação. A gente sabe que as mudanças muitas vezes causam incertezas, causam transtornos, mas toda essa operação que foi feita é para reforçar a importância e para dar novas atribuições para um órgão tão forte, tão eficiente, que vai contribuir ainda muito com a história de Santo André. Novo SEMASA. Prevenção e combate às enchentes. Limpeza urbana. Coleta e destinação de lixo. Novo SEMASA. Soluções inovadoras que mudam a cara de Santo André e despertam a cidadania. Moeda Verde. Troca de recicláveis por alimentos. Compostagem nas escolas, ajudando a formar cidadãos conscientes. Livro Vivo.
Resgate de livros descartados em estações de coleta. De volta para a sala. Reaproveitamento de sofás velhos, gerando oportunidades de trabalho. Coleta seletiva porta a porta. Sustentabilidade, empregos nas cooperativas e mais qualidade de vida. O único aterro sanitário do ABC, administrado pelo Semasa, está em Santo André e é considerado o melhor da Grande São Paulo. Limpeza urbana de qualidade, entre as 5 melhores do país. 21 estações de coleta espalhadas pela cidade. Um conceito inovador que melhora a qualidade de vida do cidadão. E até 2020 serão 20 novos ecopontos. Drenagem também é trabalho do Semasa. Operação de 5 piscinões municipais. Obras da ampliação de galerias para as águas das chuvas, além de câmeras monitorando em tempo real os rios e córregos da cidade. Você pode acompanhar tudo pelo celular. Rua Nova. Nova drenagem e novo asfalto nas ruas de Santo André. E vem aí o maior piscinão do ABC, um dos maiores do país, para resolver o problema das enchentes na Vila América e bairros próximos. E ainda, canalização do córrego Caçaquera e uma nova avenida para facilitar a ligação com o Rodoanel. Licenciamento e fiscalização ambiental também são responsabilidade do Semasa. Ações contra o excesso de ruído para diminuir a poluição do ar e vigiar nossos mananciais. Santo André tem a melhor educação ambiental do Brasil. São mais de 20 anos de experiência e investimentos do Semasa no setor. E agora, com o novo Centro de Referência em Educação Ambiental, vamos fazer muito mais. Tecnologia e agilidade com o aplicativo Semasa Mobile. As informações na palma da mão. A maior reserva ambiental da cidade é o Parque do Pedroso. E quem cuida dele? Isso mesmo, o Semasa. Mais da metade da cidade está em área de preservação ambiental. E nós estamos atentos. O meio ambiente e a sustentabilidade são os maiores desafios das cidades nas próximas décadas. O Semasa está à altura dessa responsabilidade e conta com você para fazer o melhor trabalho. Novo Semasa, mais forte para melhorar ainda mais a vida do morador de Santo André. Semasa, serviços inteligentes. Santo André, sustentável.